Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela e essa é mais uma aula de Ciências da Natureza. Então, vamos começar? Muito bem! E já vamos colocar a nossa cabecinha para funcionar. Então, vamos lembrar o que nós aprendemos na aula passada? Quem lembra? Então, nós aprendemos sobre os ambientes da Terra. E quais são esses ambientes? Ambientes aquáticos e ambientes terrestres. Então, os ambientes aquáticos são aqueles que são cobertos por água. Pode ser de água doce, como os rios e os lagos, e de água salgada, como os mares e os oceanos. A quantidade de luz que esse ambiente recebe vai depender da profundidade. Então, quanto mais fundo for, menos luz ele vai receber. E os ambientes terrestres são aqueles, de terra firme, como as florestas, os campos e os desertos. E os dois ambientes, aquáticos e terrestres, eles vão oferecer alguns recursos para que os seres vivos que vivem ali possam sobreviver. Então, ele vai oferecer a luz, a temperatura, o oxigênio e também a água. Então, no ambiente terrestre, precisa também existir uma quantidade de água para que os seres que vivem ali possam sobreviver. Lembraram? Muito bem, então agora nós podemos ir para a nossa aula de hoje. Vamos ver quais são os nossos objetivos? Vamos lá? Então, o nosso objetivo hoje é compreender a relação existente entre o solo e as plantas, percebendo a importância dos nutrientes para a formação dos mesmos. E hoje nós vamos começar a nossa aula um pouquinho diferente. A professora já vai começar com uma experiência. Então, a professora usou para essa experiência, se você quiser testar em casa, a professora usou então o litro, a garrafa descartável, usou o filtro de papel e a professora cortou ali o litro, virou ele, fazendo como se fosse um suporte ali para o filtro. Aí usou o filtro de papel e dentro de cada um deles a professora colocou. Então, em um, a professora colocou um tipo de solo. Esse solo aqui nós chamamos de arenoso. E nesse outro aqui, a professora colocou um outro tipo de solo, que nós chamamos de argiloso. E a professora vai colocar dentro deles, um pouquinho de água, Então, os dois vão receber a mesma quantia de água. Então, vou colocar aqui um pouquinho nesse e um pouquinho nesse, tá? E aí, a professora vai colocar toda a água do copinho. Nós vamos observar, como que vai acontecer, qual que está recebendo mais água. Então, observando aqui, nós já vimos que esse solo aqui, ele está saindo um pouquinho mais escurinho, não é? Só que as gotinhas dele, ele está caindo em gotinhas. E aqui ele já está caindo mais derramado, Não está caindo em gotinhas. Então, por que será? Se eles receberam a mesma quantidade. Esse está caindo em gotinhas e esse é como se fosse, uma torneirinha que está ligado ali. Então, quer dizer que esse daqui, ele está caindo a água mais rápido, Ele está enchendo mais rápido, olha só, Então, ó, esse aqui gotinhas, aquele ali está terminando de filtrar, No final da aula a gente pode observar como que estão os dois. Mas o que que a gente pode concluir, Que ele filtrou a água mais rápido que o outro, Esse aqui está demorando, esse aqui está indo rapidinho. Então, qual que é esse aqui? O solo arenoso.
Então, isso quer dizer que eles têm características diferentes, não é? Então, tem características diferentes e assim, né, eles se diferem um do outro, né? Então, como nós vamos falar, né, do solo, vamos começar falando das rochas. Só que a professora não fez ali a perguntinha do começo, quase que a professora esqueceu, não é? Vamos ver qual que é essa perguntinha? Então, o que vocês entendem por solo? Então, a professora mostrou aqui 2 tipos de solo, não é? Mas você vai responder, vai pensar, né, nesses que você viu e vai pensar aí, o que você entende, o que é solo? Né? Então, dá uma pensadinha. Né? Enquanto você vai pensando, né, vamos ver o que outras crianças responderam para a professora. Será que eles responderam o mesmo que você? Vamos ver a resposta deles? O solo é a terra, da onde saem as plantinhas e as árvores. O solo é onde a gente pode pisar, plantar e fazer casa. É formada com minerais, com matéria orgânica. Muito bem, crianças! Obrigada pela resposta de vocês. Então, nós vamos estudar, né? E vamos descobrir se isso que vocês responderam está, né, certo, se é isso mesmo. Então, agora sim a professora vai começar a falar das rochas. Então, para falar do solo, a professora vai começar a falar, explicar, né, das rochas. Então, né, os continentes e as ilhas, eles são formados pelas rochas, não é verdade? Então, os grandes continentes, né, alguns responderam, né, algumas crianças podem ter pensado assim, o solo é o lugar que a gente pisa, né? E o que será que tem a ver isso daí, o lugar que a gente pisa? Então, né, os continentes e ilhas são formados pelas rochas. Só que essas rochas, elas são também retiradas da natureza para que a gente possa fazer algumas coisas, como por exemplo, né, construir casas, construir os muros, as calçadas, não é? Para construir outros materiais como os metais, como o ferro e o alumínio, tudo isso é tirado das rochas. E as rochas, né, elas também têm alguns minerais, né? Elas são formadas também pelos minerais. Então, a professora vai mostrar ali algumas fotos para vocês na telinha, então vocês vão prestar atenção no que a professora trouxe lá. Então, ali é um tipo de rocha, né? Então, ali a primeira imagem é o granito, que é uma rocha formada por 3 minerais que são diferentes. Na segunda imagem, nós temos a pirita, que é uma rocha que ela tem um mineral, né, que possui ali um brilho metálico. Vamos ver o que mais? Então, ali nós temos o quartzo. Então, o quartzo ele é uma rocha formada por um único mineral. E ali do ladinho, nós temos o diamante. Então, o diamante, ele é formado por um mineral natural, que é o mineral mais duro que existe. Então, né, essas são algumas das rochas formadas por mineral. E quando as pessoas extraem essas rochas, né, para fazer, né, os objetos, para fazer as coisas para usarem no seu dia a dia, nós chamamos essa atividade de mineração, não é? Então, as rochas, elas são cobertas por seres vivos e ali também faz parte, né, a água, o ar. E ali observando a imagem, né, vamos entender um pouquinho como que funciona. Então, ali na primeira imagem, vocês podem ver a rocha, que ela está completinha, né? Só temos a rocha. Só que com, né, o passar do tempo, então o solo, ele vai demorar alguns anos para se formar, né? Então ele vai demorar, vai passar por modificações, por transformações, né? Então primeiro ali só tem rocha. Só que, né, a chuva, o calor, o frio, né, a temperatura, e o ar, ele foi modificando essa rocha. E essa rocha, ela foi
se fragmentando. Então, ali na segunda imagem, nós já vemos que tem algumas pedrinhas soltas ali, não é? E na terceira imagem ele já está diferente, não é? Por que será? Então, né, tinha só a rocha, depois, né, o tempo, as chuvas, o ar, a água, ele foi modificando e foi fragmentando. E depois o que aconteceu? Por que está ali, né, diferente a terceira imagem? Porque ali tem, né, começou a surgir a matéria orgânica, que é o quê? O resto dos seres vivos, né? Então, os bichinhos que morrem ali, os seres vivos, eles vão se decompor e vão formar a matéria orgânica. Então, né, o solo, ele já se modificou. Então, ali nas 3 primeiras imagens, nós temos um solo, né, jovem, solos jovens. E lá na última, vocês viram que já tem até uma árvore? Né? Então, ali já é um solo maduro, né? Porque a matéria orgânica, ela foi se aprimorando. Então, aqueles seres vivos foram se decompondo e né, com o tempo, e o solo foi passando o tempo, ele foi ficando mais profundo, não é? E ali já temos até uma árvorezinha na imagem. Então, a professora trouxe aqui para mostrar para vocês, né, o que a professora já explicou ali na imagem, na verdade, não é? Então, ele começou ali com, vamos ver se dá para ver aqui, com uma rocha, né? Então, a professora colocou ali a pedra bem grandona, né, uma rocha grandona, e ele começou assim. Aí, com o tempo, com a mudança, né, de temperatura, calor, o frio, a chuva, a água, o ar, né, os elementos da natureza, eles foram modificando essa rocha. E ela foi, né, se fragmentando, foi virando pedrinhas, né? Essas pedrinhas foram ficando menores, não é? E o que ela foi se transformando ali? Areia, não é? E aí, os seres vivos, aqueles bichinhos, né, que morreram, que foram se decompondo, foram se transformando em matéria orgânica, né? E aí, aqui a professora colocou a terra, né? Então, o que dá, o que traz os nutrientes para as plantinhas? Não é? A terra, então, ela é rica em nutrientes, o solo, ele é rico em nutrientes. Então, ali, os nossos colegas, eles responderam para a professora que do solo, ele vem as plantinhas. E é isso mesmo, né? Então, por que vem as plantinhas do solo? Porque o solo, ele é rico, né, em nutrientes, né, pela matéria orgânica. Então, essa é a formação do solo. Tá bom? Então, lembrando, né, que os elementos da natureza, a chuva, né, tudo isso faz parte, né, da formação do solo, não é? E a professora trouxe alguns tipos de solo para mostrar para vocês, né? Então, existem vários tipos, né? Então, o solo ele demora alguns anos, né, para se formar. E, né, eles são diferentes porque cada um tem uma característica, dependendo do jeito que ele foi formado, né, ele vai ter uma característica. Então, esse primeiro que a professora vai mostrar é o calcário, tá? Então, o calcário, ele é um solo, assim, que não dá para as pessoas, né, plantarem alimentos nele. Por quê? Porque ele é um solo que tem bastante pedras, né? Então, ali, a plantinha não vai sobreviver, né? Ela não vai conseguir crescer, né? Aqui é o calcário que a professora trouxe, ele é em pozinho, né? Então, não é exatamente aquele solo, mas é o calcário em pozinho. E aqui é o calcário, né, as pedrinhas. E um outro tipo de solo, né, é o solo arenoso. Então, o solo arenoso, que é esse daqui, né? Então, ele tem bastante areia, tem as pedrinhas, tem, né, a areia. Aqui também não é possível a gente colocar as plantinhas, plantar, né? Porque as plantinhas também não vão conseguir sobreviver aqui. Então, é um solo que ele não é bom, né, para cultivar. E a professora também trouxe o solo argiloso. Então, argiloso. Esse solo,
ele é bom para as plantinhas, né? Então, ele tem bastante nutrientes, né? Então, pode plantar que ali vai dar certo, né, de cultivar. E ele também serve, né, o solo argiloso, para fazer alguns utensílios domésticos. Então, por exemplo, né, aqui o copo, ele é feito, né, de argila. É um copo de barro, né, que a gente diz, que legal, né? Então, feito através do solo argiloso. E aqui, o solo humoso, né? Então, aqui tem bastante matéria orgânica. Então, é a matéria orgânica que vai ajudar o solo, né, com as plantinhas. Então, ele também tem bastante nutrientes. É uma terra usada, né, para as pessoas plantarem as flores, os alimentos também, não é? Então, esse é o solo humoso. Então, esses são alguns tipos de solo que a professora mostrou. Então, as crianças falaram lá no começo, né, que do solo vem, né, as plantas, as árvores, e é isso mesmo, vem os nossos alimentos, tudo que nós consumimos, né, os cereais, as frutas, os legumes, eles vêm do solo. Então, para que a gente possa, né, ter esses alimentos e eles sejam bons, nós precisamos ter os cuidados com o solo. Então, é preciso cuidar do solo. E quais que são esses cuidados? Então, vamos observar lá na telinha? Então, ali, na primeira imagem, nós temos a irrigação. Então, a irrigação é quando o solo ele vai receber uma quantidade de água a mais, né? Então, do outro ladinho da irrigação, nós vamos ter a drenagem. Então, a drenagem ela é feita quando, né, tem excesso de água. Então, são feitas aberturas, né, de valas ao longo do terreno e ali, né, vai ser drenada essa água que sobrou. E depois nós temos a adubação, né? Então, ali precisa cuidar do solo. Esse solo, para ele produzir, ele precisa estar fértil, né? Então, as pessoas elas vão, né, revirar a terra com o arado e aí elas vão colocar o adubo, né? Então, tem ali o adubo natural, né? E tem ali o adubo também que pode ser comprado. Então, agora que você aprendeu um pouquinho, né, sobre os tipos de solo, por que serve, né, nós já podemos ir para a nossa atividade. Então, pode pegar a sua atividade que está aí em casa, o lápis, né, e prestar atenção que a professora vai explicar lá na telinha, tá? Então, aqui no número 1. Qual o uso do solo a imagem representa, né? Então, na primeira imagem ali, o que nós temos? Então, tem algumas opções para vocês marcarem ali o X na resposta correta. Será que ele está representando o cultivo de alimentos? Ou será que está representando a criação de animais? Será que está representando a extração de rochas? Ou será que está representando a extração de água? Então, o que será que a imagem está representando? Então, vocês vão marcar o X na resposta correta. E no número 2, vocês vão observar a imagem. Então, esse foi o experimento que a professora fez ali, né? Que a professora colocou o solo argiloso e o solo arenoso. Qual deles, vocês lembram? Que escorreu, que veio do filtro lá em gotinhas. E qual o outro que veio mais rápido, vocês lembram? Então, com base nesse experimento, qual dos solos a água passa com mais facilidade, vocês lembram? Então, vão pensar e vão responder, tá bom? Vocês têm 10 minutinhos. Vamos lá?
Então, crianças, conseguiram? Então, vamos ver se vocês marcaram, né, a resposta correta. Então, aqui nessa imagem, o que nós temos? É o cultivo de alimentos. Isso mesmo, né? Nós temos ali os alimentos sendo cultivados. Então, a resposta certa é a letra A. Então, vocês vão marcar o X na letra A. Isso mesmo. E agora, vamos lá para o número 2. Então, vamos observar a imagem. Com base, então, no experimento que a professora fez, qual que desceu mais rápido ali? Foi do solo argiloso ou do solo arenoso? Foi do solo arenoso, não é? Por quê? Porque esse solo, ele é mais fininho, né? E como que nós podemos responder, né? Então, com base no experimento, né, o solo que a água passou com mais facilidade foi o solo arenoso. Isto porque os dois têm características diferentes. Muito bem, então espero que vocês tenham acertado a atividade, tá bom? Então vamos voltar lá para a perguntinha do início da aula, vamos ver? Então, o que vocês entendem por solo? E nós tivemos as respostas lá dos nossos colegas, vamos ver? Então, a Maria Fernanda, ela respondeu. O Felipe, então a Maria Fernanda disse que é de onde vem, né, as árvores, as plantas, certinho. E o Felipe disse que é onde a gente constrói as casas, onde a gente pisa. Isso mesmo, não é? E a Rebeca, ela disse, né, que o solo é formado por matéria orgânica. Tá certíssimo também, né? A professora explicou lá a formação do solo e como que a matéria orgânica é importante, né, para os nutrientes, para que as plantas cresçam. Então, o solo, ele é muito importante para nós, né? Nós podemos, então, usar dele, né, para pisar, para construir as nossas casas, não é? Também os animais podem usar o solo como abrigo e as pessoas podem cultivar os alimentos. Então, atingimos o nosso objetivo de hoje? Vamos ver? Compreender a relação existente entre o solo e as plantas, percebendo a importância dos nutrientes para a formação dos mesmos. Então, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Sendo assim, chegamos ao final da nossa aula e eu espero vocês na próxima semana na aula de Ciências da Natureza. Tchauzinho! Vem aí, Educação Física. Fala pessoal do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física para vocês aí que estão curtindo as nossas aulas de Educação Física. E aqui a gente está presente com o nosso grande professor Agenor, da Escola Alda Rebonato, e também do nosso maravilhoso professor Felipe, da Escola Maria Aulina. Mas antes de mais nada, eu queria deixar um recado para os alunos da Escola Zaira. Os professores João Paulo e o professor Igor estão muito orgulhosos de vocês. Eles estão recebendo muitas imagens, vídeos das atividades que vocês estão fazendo, assim como todos os outros professores. E a gente gostaria de agradecer imensamente esse empenho de vocês e da família de vocês. Mas na nossa aula de hoje, a gente precisa se divertir e fazer atividade física, não é claro? Então vamos lá para a nossa aula. A primeira situação que a gente precisa compreender é que estamos em alguns meses muito especiais. E nesses meses especiais que são junho e julho, a gente lembra de algumas coisas que aconteciam antes da pandemia. Será que vocês lembraram em casa? O que será que pode ser? A gente tinha bastante coisas, bastantes atividades e outras coisas que aconteciam dentro da escola. Espera aí, eu comecei a ouvir, tem gente lembrando, todo mundo, nossa! Mas está faltando alguma coisa, não é, professores? Vocês não acham que está faltando alguma coisa? O pessoal aí de casa tem algo estranho. Espera aí que nós vamos resolver. Só, junto comigo, né, professores? Vamos ver se a gente, na contagem de 3, a gente resolve e transforma a nossa aula de hoje. 1, 2, 3. Então, pessoal, agora sim nós estamos tudo animado, né? Vocês começaram a entender como é que nós estamos?
Isso mesmo, as festas juninas. E agora nós se transformamos. Nós não somos mais nem o professor Agenor e nem o professor Felipe. É o meu compadre Agenor, o meu compadre Felipe. E nós estamos aqui para mais uma aula, né? Então, para a nossa atividade, para as nossas festanças juninas, vocês aí em casa já estão tudo preparado, né? Já colocaram o seu traje de festa junina para fazer as nossas atividades de educação física. Lembrando que essas comemorações a gente precisa ter todo o cuidado. E claro, a gente pensou em fazer essas atividades com vocês em casa, tomando todos os cuidados. E para a gente se animar e fazer a nossa festa junina ficar ainda mais animada, as nossas atividades e a nossa aula, a gente precisa fazer uma coisa, né, compadre? Vocês não acham? A gente precisa agradecer a 3 pessoas maravilhosas. São as professoras que planejaram essa aula. Elas tiveram um empenho enorme em fazer a construção da aula e também fazer todos os adereços que a gente vai estar usando. E se sabem quem que são elas, compadre? Sabe? Eu vou falar o nome das comadres. São as comadres professora. A nossa querida professora Carla da Escola Ciro. O nosso muito obrigado. A professora Linda da Escola Flávio, o nosso muito obrigado, e também a professora Tati, a professora Tatiane da Escola Ecleia. E, criançada, vamos lá se divertir junto com o que as professoras planejaram? Todo mundo preparado? Então, para essa primeira atividade, como vocês já devem ter recebido dos seus professores, a gente vai precisar de 3 objetos. E são 3 objetos que vocês podem encontrar na casa de vocês de qualquer maneira. Pode ser o calçado, o brinquedo, ou até mesmo se vocês quiserem construir. O que esses 3 objetos vão significar, professores? As nossas fogueiras, isso mesmo, as fogueiras das festas juninas. Então aqui eu vou convidar os professores, o professor Agenor, ele vai pegar as 3 fogueiras que a gente tem aqui e vai fazer uma linha. E essa linha das 3 fogueiras vai ficar atrás ali e os professores vão estar fazendo essas atividades. Tudo certo? Opa, professor, toma cuidado, não pode se queimar aí, professor. Então agora que os professores vão fazer, professor, para cá, para o lado do professor Felipe, isso mesmo. Aí, tá certo, professor? Um pouquinho mais para trás. Joia, professor, muito bem. Agora, atrás do professor Felipe, a professora Agenor vai ficar atrás do professor Felipe. Olha, professor Agenor, você está mexendo com fogo, vai se queimar, mocinho, não pode não. Fogo não se brinca, o pessoal em casa já está sabendo, não pode brincar com fogo. Então, o que os professores vão estar fazendo? Vão estar desviando as 3 fogueiras que estão ali. Então, o que o professor Felipe vai precisar fazer? Vai precisar fazer isso mesmo, professor Felipe, vai fazer um zigue-zague, vai desviar as fogueiras. Então, na musiquinha... Muito bem, professor. Isso, joia, cumprimento, compadre. Joia. Agora chegou a vez do professor Agenor. Mas o professor Agenor, ele já fez o zigue-zague. O que nós podemos fazer, professor Agenor? Ah, isso mesmo, o professor Agenor falou. Tem uma musiquinha também, né, professor Agenor? Qual que é a musiquinha? Pula fogueira, ioiô, pula fogueira, iaiá, cuidado para não se queimar. Isso, olha o professor Agenor, dançandinho, joia, professor Agenor. Pode ter certeza que toda criançada está fazendo junto com você. Isso, cumprimento, professor Felipe. E agora, vamos fazer um desafio para o professor Felipe. O professor Agenor foi de costas, o professor Felipe fez o zigue-zague. O que o professor Felipe sugere? Como é que a gente pode fazer? Fazer como? Vai de frente e volta de costas. Joia, professor Felipe. Então vamos lá, o professor Felipe lá. E o pessoal está dançando em casa lá também. Joia, joia. Muito bem, professor. Você já fez de frente, fez de costas, mas eu não vi ninguém ainda conseguindo fazer com um pé só. O pessoal também gosta de fazer essa atividade em um pé só. Então eles podem ir fazendo o zigue-zague, né, professor? Com uma perna só. Só que para não cansar, né, professor? Sabe que o pessoal em casa lá está fazendo essas atividades, tão cansado. E para não derrubar, eles vão com uma perna e retornam com a outra. Tá certo, professor? Então vamos lá. Uma perna só. Quer musiquinha também? Espera aí que eu vou ver meu repertório aqui, eu vou ligar o radinho aqui.
Opa, espera. Ih, só tem a mesma. Vamos lá, de novo, mesmo. Olha, eu tô cansado só de cantar a musiquinha aqui. Imagino vocês aí em casa e os professores como é que estão. Agora, o professor Felipe vai fazer um salto sobre a fogueira. E essa eu já cantei a musiquinha, mas não custa cantar de novo. Então ele vai pular com os dois pés juntos, lembrando que aqui são fogueiras feitas de EVA, não é fogo de verdade, é só um simbolismo. E na casa de vocês também não devem de ficar pulando fogueira, não vai construir uma fogueira, não pode. A única coisa que vocês podem fazer é saltar objetos que não causem perigo, que vocês não possam cair em cima sem se machucar. Então vamos lá? Eu vou cantar a musiquinha. Qual que é a musiquinha, professor? Essa mesmo, joia. Então vai lá. Pula fogueira, ioiô. Pula fogueira, iaia. Cuidado para não se queimar. Muito bem. Ai, cumprimento, compadre. Joia, então muito bem. Todo mundo animado que é só, né? Já fizemos essa atividade, mas eu acho que ela precisa de mais um desafio. Ela está muito tranquila e eu acho que o professor Felipe vai poder vir ajudar aqui a gente. Vamos pedir para o professor Felipe, ele vai lá passar lá por trás das fogueiras, enquanto aqui nós vamos ver o professor Agenor fazendo a dancinha do... Jóia, o professor Felipe já retornou, já pegou o seu material. Então agora ele vai passar para o professor Agenor. Isso. E o que a gente vai estar fazendo? Agora a gente vai precisar fazer um pouquinho de controle e equilíbrio, né, professor Agenor? Então vai colocar uma mãozinha nas costas, isso. E notem que na mão direita do professor Agenor, lá o nosso cinegrafista vai focalizar bem lá, ó. Ele tem uma bolinha e tem uma colher. E vocês podem estar utilizando também qualquer material. O que o professor Agenor poderia utilizar se ele não tivesse uma colher e se ele não tivesse a bolinha daquele jeitinho? Ele podia fazer uma bolinha de papel. E ele também poderia usar a palma da mão dele aberta, né, professor? Colocar a bolinha na palma da mão, esticar bem os dedos. Ele não pode segurar a bolinha, mas está usando só para ficar controlando e tendo equilíbrio. Então vamos lá, professor Agenor. Coloca a bolinha na colher. Isso, ótimo. Mãozinha para trás. Com musiquinha ou sem musiquinha? Com musiquinha, então vamos lá. Ah, o professor Agenor trocou de mão, olha só. Tá fazendo mais difícil, né, professor Agenor? Isso sim. Tá desafiando o pessoal em casa? Tá, professor? Ótimo, vamos ver se o pessoal em casa vai continuar mandando os vídeos. O professor Felipe tem que pegar outra colher e outra bolinha ali. Se dá a mesma voltinha? Isso, o professor Felipe vai esquecer de pegar 2 colheres de bolinha, mas não tem problema, ele foi rapidinho e já pegou a lá dele lá. Agora, como o professor Agenor gosta de fazer desafios para o professor Felipe, né? O professor Felipe adora estar fazendo as atividades com o professor Agenor. O professor Agenor falou aqui no meu ouvido que ele quer que o professor Felipe faça a mesma atividade, só que... Isso, de costas! O professor Agenor gosta de ver o professor Felipe fazendo as atividades de costas. Então coloca a mãozinha lá atrás, ótimo. Vai fazer o mesmo circuito com musiquinha? Então vamos lá. Qual musiquinha que era? Ah, isso. Joia, muito bem. Acho que todo mundo em casa se divertiu e gostou dessas atividades. Acho que eu cantei demais essa música. Faltou, sabe o que faltou para mim? Se eu soubesse tocar um instrumento, se eu tivesse um acordeon, uma gaita, ficaria mais fácil de nós fazer essa atividade com as músicas. Mas como não tem, a gente utiliza o que a gente tem, que é a nossa voz. E vocês aí em casa também podem ficar cantandinho. Ou a outra musiquinha, Pula Fogueira. Lembrar de qualquer outra música que vocês souberem e enviem para os seus professores também. A nossa segunda atividade,
Agora que os professores já podem retirar as fogueiras, cuidado para não se queimar, né, professores? Pega bem na pontinha ali para não pegar diretamente no fogo, para não se queimarem, né? E a gente vai para a nossa próxima atividade das festas juninas. E eu tenho certeza que vocês devem lembrar dessa atividade. Para isso, vocês podem utilizar qualquer material que vocês tiverem em casa. Tá? A gente vai trabalhar aqui com garrafas PETs, mas nessa construção que vocês vão estar fazendo, vocês podem estar utilizando o que vocês tiverem, cones de papel, vocês podem estar utilizando as mesmas garrafas PET, vocês podem estar usando copos descartáveis. E o que as professoras fizeram? As professoras utilizaram as garrafas PET e construíram as argolas também com garrafas PET. E elas passaram o durex colorido para ficar ainda mais bonitas e interessantes. Mas nessa atividade ganha quem conseguir fazer uma maior pontuação. Então, para isso, eu pedi para os professores posicionar, fizeram ali as argolas, colocaram as garrafas PET e com o carinho das três professoras, da professora Carla, da professora Linda e da professora Tati, elas fizeram a numeração. Então, para isso, agora, professora Genor atrás da linha branca, professor Felipe atrás do professor Agenor. Como vocês já devem de ter percebido, cada professor recebeu 3 argolinhas. Isso, o professor Agenor está com a cor azul. Isso, azul. E o professor Felipe está com a cor verde. Joia, todo mundo lá na casa está sabendo quais são as cores do professor. Vocês viram que tem uma numeração nas garrafas, né? E os professores vão fazer a soma desses números. E com certeza eles não vão errar nenhuma conta de somar, né? São professores, não podem errar a conta de somar, assim como o pessoal que está em casa. Então vou dar a primeira chance para o professor Agenor. O professor Agenor você vai tentar acertar qualquer um dos valores, não importa qual seja, tá, professor Agenor? Tá? Mas não pode ultrapassar a linha branca, certo, professor Agenor? Ó, o pessoal lá em casa está observando, senhor, sabe, compadre, não pode estar saltando, não pode passar da linha, senão não acerta o joguinho. Então vamos lá, professor Agenor, a primeira argola. Tenta, aonde você quiser, professor. Tenta lá, professor, vamos ver se vai. Ih, olha lá, o professor Agenor não conseguiu a primeira. Vai a segunda então, professor Agenor. Passou perto, Agenor. Isso. Quase. O professor Agenor vai juntar as suas argolas e agora chegou a vez do nosso compadre Felipe. Pô, professor Felipe, vai lá, professor. Uma argolinha de cada vez, professor. Não pode jogar as 3, tá? Olha lá o professor Felipe. Quase. Quase. Quase, professor Felipe. Junta as argolinhas. Eu acho que a gente precisa dar uma chance para esses professores. Eu vou pedir para o professor Agenor puxar as garrafas um pouquinho mais próximo da linha. Porque eu acho que está muito longe, né, professor? As argolinhas são feitas de plástico e elas não vão conseguir chegar. Então, agora que o professor Agenor já arrumou bem as garrafinhas, olha, né, compadre, tudo tranquilo agora. Ah, esquecemos de uma coisa, professor. Isso mesmo, estamos esquecendo da música. E o pessoal está em casa lá, está todo mundo lá querendo lá. Então, o professor Agenor, no ritmo da musiquinha, as 3 argolinhas. Isso, ótimo, professor Agenor. Conseguiu quanto aí, professor? Isso, ótimo, o professor Agenor está com 10 pontos. Agora, professor Felipe, com musiquinha, professor Felipe? Então vamos lá. Pula fogueira, ioiô, pula fogueira, iaia. Cuida, olha, quase, né, professor Felipe? Então, bateu na trave novamente, né? Então, nessa atividade, o que houve? Os professores tentaram acertar as argolas. Claro que eles tentaram acertar na argola que estava mais próxima a eles, mas devido à dificuldade das argolas estarem longe, o professor Agenor ganhou uma prenda. O professor Agenor ganhou uma prenda, eu tenho certeza disso, professor. Quem acerta e faz mais pontos é a pessoa vencedora, não é, professor Felipe? Tá certo, né? Então, qual que é a prenda do professor Agenor? Isso mesmo, o pessoal lá de casa já avisou, professor Agenor. É fazer 10 polichinelos. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, junto com o pessoal dele de casa, professor Agenor, quer tirar o chapéu? Isso, professor Agenor. Então vamos lá, junto com o pessoal, vai lá. 1 polichinelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Boa, professora Jana, mas que compadre! O compadre tá muito bom. Esse professor Agenor é dos bons mesmo. Ele conseguiu fazer os 10 polichinelo porque ele foi o vencedor do jogo das argolas. Para a nossa atividade seguinte das festas juninas, a atividade muito tradicional. E vocês sabem qual que é a atividade mais tradicional que tem nas festas juninas, que vocês adoram de ir e se divertir, que logo assim que passar a pandemia, que todos nós estivermos vacinados, todo mundo estiver imunizado, nós iremos fazer a nossa festa junina? Adivinhem, professores? Ah, o professor Felipe sabe, isso mesmo, o nosso compadre Felipe. Então vamos tirar o jogo das argolas, os professores, e nós vamos preparar a nossa atividade da pescaria. Como é que, professor, mas como é que nós vamos fazer uma pescaria em casa? É muita coisa que a gente vai precisar. Não precisa de tantas coisas. Exatamente o que as professoras fizeram. As professoras criaram, usaram a criatividade delas para a gente construir a nossa pescaria em casa. Isso mesmo. O que a gente vai precisar? 2 cadeiras, tá? Vamos pegar 2 cadeiras, 2 bacias e várias tampinhas de garrafa PET. Se a gente não tiver tampinha de garrafa PET, a gente pode utilizar qualquer objeto que possa ficar boiando. Tá certo? Depois que a gente pegar essas tampinhas, pegamos as 2 cadeiras, pegamos as 2 bacias, a gente vai precisar de mais 2 prendedores de roupa. Então agora que eu vou pedir aqui para o professor Felipe pegar as 2 cadeiras, o professor Agenor vai buscar mais uma bacia que está ali do lado e também os 2 prendedores de roupa. Então como é que vai funcionar a nossa pescaria? Então o professor Felipe vai colocar uma cadeira aqui, professor Felipe, e a outra cadeira ali. Não precisa ser muito longe. Aí, joia. Uma das bacias vai ficar vazia, que é a bacia que está com o professor Agenor. Colocou em cima da outra cadeira. A outra bacia, a gente só vai colocar um pouco d'água, igual está aqui. Um pouquinho d'água e colocamos todas as tampinhas aqui flutuando. Colocamos para elas funcionarem como se fossem os nossos peixinhos. Colocamos aqui e vamos colocar em cima da outra cadeira. Feito isso, nós temos o nosso lago com peixes e o nosso alçapão onde nós vamos guardar os peixinhos. E agora, professor, agora que eu já construí os meus peixinhos, já tenho os 2 lagos onde que eu vou guardar os meus peixes, eu preciso da minha varinha de pescar. E como é que nós vamos utilizar a varinha de pescar? Vem para cá os professores, mas esses professores são muito bons. Sabe qual que é a varinha de pescar que eles vão estar utilizando? Isso mesmo, prendedores de roupa. E para isso, eles vão estar pescando uma tampinha e levando até a outra bacia. E vamos fazer isso um de cada vez, para ver quem consegue juntar maior número de peixes. Vamos lá junto com os professores? Vocês aí em casa já conseguiram construir a sua pescaria? Já conseguiram adaptar? Então vamos lá, junto com os professores, eu vou dar a primeira chance. Quem que venceu a última? Professor Agenor, ótimo. Então, professor Agenor, você pode pegar a primeira tampinha. Lembrando que o prêmio só vem depois da pescaria, tá, professor? Não vai vir com o prêmiozinho. Então, o professor Agenor já pode fazer a primeira pescaria da primeira tampinha. Que cor que é, professor Agenor? Branca, ó. Vão gravando a cor das tampinhas. No final vai ter a surpresa dos professores. O professor Agenor pescou a tampinha branca. Professor Felipe, meu compadre Felipe, muito bem. Professor, meu compadre Felipe pescou que cor? Azul. Ótimo. O professor Felipe pescou a cor azul. Professor Agenor, qual que é a próxima pescaria sua, professor Agenor? Que cor? Marrom, ótimo. O professor Agenor pescou a tampinha marrom. Vez de quem? Do professor Felipe. Vamos lá na pescaria, vamos ver o que o professor Felipe vai conseguir pescar. Ótimo. Que cor? Vermelha. Falta muita pescaria? Vamos lá, professor Agenor. Tem bastante peixe aí. Nós queremos fazer uma pescaria completa. Que cor? Branca. O professor Agenor pescou a cor branca. Vez do professor Felipe. Vamos ver que cor que ele vai pescar. Ótimo. O professor Felipe também pegou uma tampinha branca. Vamos ver agora, professor Agenor, qual que é a cor da sua tampinha. Professor Agenor pescou a tampinha. Que cor? Azul, ótimo. Pescaram todos os peixes ou ainda tem mais? Tem mais um ainda, professor Felipe? Olha lá, o professor Felipe foi pescar a última tampinha.
branca, ótimo. Então, como vocês já devem de ter percebido, todos os professores pegou a mesma quantidade de peixe, tá certo? O professor Agenor pegou 2 tampinhas bem grandes, tá certo também, né, professor Agenor? E o professor Felipe pegou todas as tampinhas brancas. E o professor Felipe vai ganhar o prêmio da nossa atividade física, né, professor Agenor? Isso mesmo, como é para todo mundo. O professor Felipe, como prêmio da vencedor da pescaria, ele vai ganhar a prenda do programa Vem Aprender. E a prenda do programa Vem Aprender, o que seria, pessoal? Isso, olha, o pessoal de casa já falou, professor Felipe. Você vai fazer 5 agachamentos e saltando. Então vai se agachar, professor, estica o corpo e vai fazer um salto. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, muito bem, professor Felipe. Então, pessoal, se divertiram junto com a gente? Gostaram da nossa aula de hoje? A nossa aula sobre festa junina e as atividades que nós encontramos nas festas juninas. Lembrando que nesse período ainda não é possível de estarmos fazendo a festa junina junto com todo mundo. Mas a gente precisa conhecer elas, saber como a gente pode improvisar para fazer em casa. Mais uma vez, o meu compadre Agenor, professor Agenor da Escola Alda, o meu compadre Felipe, professor Felipe da Escola Maria Eulina. O nosso agradecimento às nossas 3 professoras, né? As nossas 3 professoras que trouxeram essas atividades para vocês. A professora Carla, a professora Linda e a professora Tati. Espero que vocês aí em casa tenham se divertido e gostaram bastante dessa nossa aula de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Olá, crianças! Hello! How are you? I hope you are great! Teacher Catarina aqui com vocês e vamos para mais uma aula de inglês. Então vamos na bancada aqui com a prof. Olha o que eu trouxe aqui para vocês hoje. Lembra que eu contei lá na nossa aula passada, eu mostrei meu quarto para vocês e disse que no meu quarto tinha vários brinquedos? Então, hoje eu trouxe aqui uma dollhouse, uma casa de bonecas para mostrar para vocês. Mas vocês estão vendo que ela não está com os móveis ainda, né? Vocês me ajudam a colocar? Então, para ficar bem organizadinho, a teacher colocou etiquetas coloridas nos móveis para organizar aqui na casinha. Vocês me ajudam? Então, let's go! Olhem primeiro aqui, essa parte da casinha. Tá vendo? Tem uma etiqueta blue. Se lembram lá? Blue, very good. Vamos ver aqui. Quais móveis que tem a etiqueta blue? Estão vendo? Quem que achou um com a etiqueta blue? Ah, very good. Aqui a cama, né? Lembram como é que é a cama? Vocês já aprenderam. Cama é bed, very good. Bed, vamos colocar aqui. Tem mais algum com etiqueta blue? Isso, olhem aqui. Uma escrivaninha, desk, desk. Vamos colocar aqui também. Agora vamos ver essa parte da casa, estão vendo? Ela está com a etiqueta red, vermelha. O que vocês estão vendo aqui que tem etiqueta red? Ah, olha aqui. Toilet. Vaso sanitário. Toilet. Vamos pôr aqui. E tem mais um. Quem que achou? Isso. Sink. Pia. Sink. Agora vamos aqui para baixo. Que cor que é essa etiqueta? Isso, orange, laranja, orange. O que vocês estão vendo aqui que tem etiqueta orange? Aqui, fridge, geladeira. Vamos colocar aqui. Esse tem bastante. O que mais? Também stove, fogão, stove. Isso. Vamos pôr aqui. Tem mais coisa aqui com etiqueta orange. Isso, esse é bem facinho. Table, mesa, table. E se tem table, tem chairs, cadeira.
chairs. Chair. Isso. Agora o último. Aqui essa parte está de green, verde. E o que sobrou? Aqui, esse vocês gostam, ó. Television or TV. É igual no português. No português a gente fala televisão ou TV. No inglês também. Television or TV. Vamos por aqui. E a gente assiste televisão de pé? Não, né? A gente senta no sofá. Bem parecido também. Sofa, sofá, very good. Mas e agora, como que é o nome dessas partes da casa, ó? A teacher trouxe aqui, ó, também tarjetas coloridas, né? Com a cor de cada parte da casa. Qual que é a tarjeta blue, azul? Aqui, ó, bedroom. Lembra lá que vocês aprenderam na aula passada? Esse vocês já sabem. Bedroom, o quarto de dormir. Bedroom, vou colocar aqui. E aqui, qual será que é? Esse é red, né? Então é bathroom, banheiro, bathroom. Aqui embaixo, cozinha é kitchen. Kitchen, cozinha. E sala de estar é living room, very good. E essa é a house, a casa, very good. Então, agora vamos lá para a tela com a teacher. Então, vamos aqui para a tela, a teacher vai mostrar a imagem, vocês vão repetir comigo, beleza? House, casa, house. Very good. Bedroom. Kitchen. Isso, very nice. Bathroom. Living room. Very good, crianças, vocês estão muito lindos repetindo. Agora, vamos ver os móveis. O que será que tem in the bedroom? O que será que tem no quarto? Bed. Lembram lá da bed? Wardrobe, guarda-roupa. And desk, escrivaninha. Então, vamos repetir. Bed. Wardrobe. And desk. Very nice. O que será que tem in the kitchen, na cozinha? Vamos ver? Stove, fridge, table, a mesa, and chair, a cadeira. Então, fogão, stove, fridge, geladeira, table, mesa e chair, cadeira. Vamos repetir? Stove, fridge, table and chair. Very good. Nossa, vocês estão arrasando hoje. In the bathroom, o que temos no banheiro? Bathtub, banheira, bathtub. Shower, o chuveiro. Toilet, vaso sanitário. E sink, pia. Então, repeat. Bathtub, shower, toilet and sink. Very good. In the living room, na sala de estar, temos o sofa, television or TV. Lembram lá? Então, sofa, television, TV. Very good. Vocês arrasaram. Agora, room. Meu Deus, teacher Catarina. Bathroom, living room, bedroom, tudo room. Pra que tanto room nas palavras? Então, room significa sala, o quarto, uma sala qualquer, né? Vocês se lembram o que é bed, né? Bed é cama, que vocês aprenderam lá na aula passada, lembram? Então, bedroom seria a sala da cama, que é o quarto de dormir. Bedroom. Bathroom. Então, bath a gente pode falar que é como se fosse banho. Então, bathroom seria
A sala do banho, o banheiro. Agora, quem aqui se lembra como que é aula em inglês? Isso, class. Então, classroom é sala de aula. Lembram lá do Teddy Bear que ele falava que ele morava numa classroom, numa sala de aula? Então, classroom é sala de aula. Talvez vocês tenham irmãos mais velhos que usem um aplicativo chamado Google Classroom, o Google Sala de Aula. Então, agora vamos para o nosso game. No game de hoje, vocês têm que colocar cada móvel no lugar indicado. Então, eu tenho aqui um cômodo, né, uma parte da casa, com os móveis indicados. Tenho aqui os móveis do ladinho, number 1, number 2. Vocês têm que me falar qual móvel que é de cada parte. Vamos primeiro, qual será que é o bed? Number 1 or number 2? Yes, number 1, bed, a cama, very good. E o wardrobe é number 2, wardrobe, guarda-roupa. E se tem bed e tem wardrobe, qual parte da casa será que é essa? Isso, bedroom, tem a bed, né? Bedroom, very good. Aqui, qual será que é sofa? Number 1 or number 2? Number 2, very good. Sofa ou sofá. And television? Number 1, very good. E se tem sofa e television, qual parte da casa que é essa? Isso, a living room, very good. Aqui tem bastante, olhem só. Chair, qual será que é chair? Number 1, 2, 3 or 4? Number 3, very good. Qual que é fridge? Number 1, muito bem. Table. Number? Será que é number 4? Não, teacher, number 2. Muito bem, crianças. Stove, number 4. Stove, fogão. E se tem tudo isso, qual parte da casa que é? Kitchen. Oh, great. Ótimo. E agora a nossa última parte aqui. Qual que é sink? 1, 2 or 3? Isso, number 2, very good. Sink, pia. Shower. Será que shower é number 3? Não, teacher Catarina, é number 1. Shower, chuveiro. E toilet é number 3, very good. E essa parte da casa é o bathroom, very good. Ó, you rock, vocês arrasaram. Agora olhem aqui com a prof. Eu vou mostrar aqui, talvez os grandes já conheçam, mas talvez os pequenos não conhecem ainda. Isso aqui se chama, em português, planta baixa, que é como se tivessem assim tirado o telhado da casa de vocês e foi lá um drone e tirou uma foto da casa assim de cima, sem o telhado. É um desenho que quando os arquitetos vão projetar uma casa, eles fazem esse desenho de cima para projetar a casa. Talvez vocês já tenham visto da sala de aula de vocês, com as carteiras, então. Aqui tem a planta baixa da casa, em inglês se chama blueprint. Olhem aqui o desenho, tem os 2 bedrooms, tem 2 quartos aqui, tem o bathroom, a kitchen aqui embaixo, a living room, o desenho da casa vista de cima. Very good? Então, agora vocês têm uma atividade que vocês vão fazer uma blueprint, uma planta da casa de vocês, um desenho da casa de vocês. Então pensem lá, quantos bedrooms tem a casa de vocês, quantos bathrooms, vão desenhar e colocar o nome das partes em inglês, certo? 4 minutes, vocês têm 4 minutos para fazer essa atividade.
vamos corrigir? A prof fez aqui um exemplo com a casa dela. Ó, na minha casa tem 2 bathrooms, tem 2 bedrooms, ó, o bedroom dos meus pais e o meu bedroom, a living room e a kitchen. Vocês fizeram aí da casa de vocês, colocaram os nomes das partes da casa. Muito bem. Era isso a nossa aula de hoje, crianças. Eu tenho um recado para vocês, ó. Deem uma olhadinha, peçam para os pais de vocês darem uma olhadinha no Drive da Secretaria de Educação, que a prof colocou lá uns joguinhos e atividades bem legais para vocês imprimirem e praticarem o inglês, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Bye, bye!